Então, no Salmo 149, hoje nós vamos terminar essa jornada sobre adoração. Há 15 dias atrás eu comecei e hoje nós vamos terminar o Salmo 149. Eu vou ler novamente o Salmo completo, mas nós vamos, a partir do verso 4 hoje, fazermos a nossa jornada a partir do verso 4. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Aleluia. Louvai ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Põe a mão no seu coração. Ó Espírito Santo, guia-nos na tua palavra. Assim como o Senhor inspirou o salmista a escrever, agora o mesmo Espírito que habita em nós pode nos ensinar todas as coisas. Conforme o apóstolo João disse, que não temos necessidade de que ninguém nos ensine nada, porque a unção do Santo permanece em nós. Senhor, ensina o nosso coração. Eu quero apenas facilitar, Senhor, o ensino da tua palavra, mas eu oro para que o Espírito Santo toque as mentes e os corações que estão aqui e os que estão em casa também, em nome de Jesus. Amém. Então, nós começamos falando sobre adoração e há 15 dias atrás eu continuei no Salmo 149 e hoje, então, nós vamos terminar o Salmo 149 e eu ainda terei mais uma ministração sobre adoração em mais um domingo. E encerramos, então, sobre adoração. Mas eu quero aqui, a partir do verso 4, irmãos, porque 1, 2 e 3, nós já passamos por eles, falamos sobre a palavra aleluia, falamos sobre cânticos espontâneos, um cântico novo, falamos sobre a importância do culto, no momento de louvor, no culto congregacional, na célula, de você não perder, não chegar atrasado, mas estar aqui desde o início. Falamos também de 2 revelações, Deus como nosso Pai, Deus como nosso Criador e Deus como nosso Pai e Rei. O verso 2 fala isso. Deus não é apenas o nosso Criador, mas Ele é o nosso Rei, o nosso dono. E eu terminei no verso 3, falando sobre a alegria. O louvor deve ser alegre, o louvor deve ser um tempo de celebração, porque a nação de Israel é uma nação festiva. O povo de Deus sempre foi festivo. Agora vamos para o verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ornará. Essa palavra ornar significa embelezará. Adornará os humildes, os mansos, com a sua salvação. O Salmo 22, verso 3, não está aqui, mas você pode anotar, você pode abrir também se você quiser. O Salmo 22, verso 3 diz que o Senhor é santo, entronizado nos louvores do seu povo. Salmo 22, 3, é importantíssimo nós entendermos esse princípio. Deus, ele está entronizado no meio dos louvores de Israel. Um ambiente de louvor, um ambiente cheio de adoração, é o ambiente que Deus gosta. O ambiente que Deus escolheu morar, o ambiente que Deus escolheu habitar, é onde? Um ambiente de adoração. Há muitos anos atrás eu li o livro Adoremos, do Marcos Witt. Marcos Witt é um homem de Deus que me inspirou muito, muito. Eu tenho 2 homens de Deus que, quando eu chegar no céu, eu vou cumprimentá-los. Eu vou agradecer, porque eles foram muito usados em minha vida, apesar de não me conhecerem. Asaf Borba e Marcos Witt. Fora os pastores que eu tive em Brasília, que eram homens da adoração. Bené Gomes, Márcio Pereira, inclusive o pastor Márcio Pereira vai estar conosco aqui na Escola de Adoradores. Ele é autor da música Em Espírito e em Verdade. E ele foi um dos meus mentores. Ele foi um dos meus líderes.
né? Mas Marcos Witt escreveu esse livro, Adoremos. E Marcos Witt faz uma comparação para a gente poder entender o lugar de adoração. O lugar de adoração é o lugar preferido de Deus. Se eu chegasse para você hoje e dissesse, eu quero te dar um terreno não, uma casa, já pronta. Eu quero te dar uma casa. Escolha o bairro de Garanhuns que você quer morar. Pensa aí. Eu vou te dar uma casa. Não te preocupa com o valor, né? Nem quantos metros quadrados tem. Eu vou te dar uma casa. Escolha o bairro. Que bairro você escolheria? Vamos ser mais específico. Em que rua, em que avenida você escolheria? Eu escolheria na Avenida Rui Barbosa, na subida ali para o batalhão. Quem escolheria lá comigo? Tudo bem, você que não levantou a mão, vai perder a bênção. As cidades têm lugares que são preferidos, né? Tem bairros que são exclusivos. Tem lugares que são seletos. Deus tem um lugar exclusivo na terra. Deus tem um lugar que ele disse, eu escolhi esse lugar para morar. Eu escolhi esse lugar para habitar. Sabe qual é esse lugar? O ambiente de adoração. Onde tiver adoração, o Senhor estará ali. Agora, onde tiver murmuração, ele passa longíssimo. Se você estiver murmurando e reclamando, Deus passa longe. Se você estiver adorando, Deus diz, aquele é meu ambiente. Esse é o lugar. Porque Deus disse assim, eu escolhi Sião. Deus diz isso. Eu escolhi Sião para habitar. Sião é um lugar físico em Jerusalém. Por isso que Jerusalém é a cidade do grande rei. Por isso que nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Em Jerusalém existe um lugar lá chamado Fortaleza de Sião. A Fortaleza de Davi. Foi aquele lugar que Deus escolheu. Eu vou habitar nesse lugar. Só que Sião agora é a igreja. O Monte Sião é a igreja da nova aliança. Qual é o lugar que Deus escolheu habitar? No meio dos louvores. Um lugar cheio de adoração é um lugar que agrada a Deus. Deus está contente. O versículo aí diz, porque Deus se agrada. A palavra agrada é tem prazer. Deus se deleita. Deus se agrada de estar nesse lugar. Qual lugar, por exemplo, que nós gostamos de estar? O lugar que somos bem-vindos. É ou não é? O lugar que somos convidados. O lugar que somos desejados. Esse é o lugar que nós desejamos estar. Por isso que o anfitrião de célula é tão importante. No meio dessa mensagem eu vou dando outros insights, tá? Um anfitrião de célula é metade da reunião da célula. Porque um anfitrião de célula com a cara de pandeiro desse tamanho, ninguém vai mais para aquela casa. É ou não é, gente? E se for a mulher com a cara amarrada, piorou. O homem, a gente ainda dá uma desculpa, né? Não, é porque ele está cansado. Né? E homem é assim mesmo. Agora, uma mulher anfitriã com a cara feia, ninguém vai mais. Por quê? Porque o lugar que nós queremos estar é o lugar que somos desejados. Qual o lugar que Deus deseja estar? Voltando aqui. O lugar onde Ele é adorado. Nessa manhã nós adoramos o Senhor. Estávamos aqui. Aí Deus dos céus, Ele disse assim, Gabriel, espera aí. Miguel, só um instante. Anjos, suspendam o coral, porque eu estou ouvindo um som. Eu estou ouvindo um som que está subindo. E esse som está vindo do planeta Terra. Esse som está vindo do Brasil, do Nordeste. Espera aí, Pernambuco, Garanhuns, CCA. Claro que eu estou usando aqui uma linguagem simbólica e romântica, né? Vocês têm maturidade, né, para entender isso, né, gente? Porque tem gente que me ouve, eita, pastor está pregando heresia.
vai renovar tua mente, em nome de Jesus, certo? Mas é como se Deus dissesse, para tudo, porque na terra eu estou encontrando adoração. E é lá que eu gosto de estar. E aí ele vem. Aí a presença não é apenas onipresença. Olha aqui para mim. Uma coisa é o atributo onipresença. O que é onipresença? Oni significa o quê? Olha aqui para mim. Vocês se distraem muito facilmente, tá? Foca. Oni significa tudo, todos. Presença, presença. Então, onipresença é Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Deus está em Garanhuns, Deus está nos Estados Unidos, Deus está agora lá em Israel, Deus está numa ilha, lá no meio do Oceano Pacífico, Deus está na igreja evangélica, Deus está num centro aí espírita, está. A presença dele está, a onipresença. Agora tem uma diferença. A onipresença está, mas a presença manifesta não. Porque a presença manifesta é onde tem adoração. Onde tem adoração, a onipresença se torna sentida. O que é presença manifesta? Já está dizendo. É a presença que aparece. Então, assim, a gente começa o culto com a onipresença. O culto hoje começou, né? Karine veio, orou, né? E aí o Pedro começou a ministrar. Nós estávamos na onipresença. Deus está nesse lugar. E pela fé nós cremos que Ele está aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Mas o louvor vai elevando. O nível das águas vão subindo. E vai. E chega uma hora que você diz, espera aí, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. E alguns choram, alguns riem, alguns tremem, alguns ficam em silêncio, alguns se prostram, alguns caem. São manifestações do nosso corpo em resposta à presença manifesta. A primeira vez que eu caí no espírito, eu nem senti. Eu caí, quando eu abri os olhos, poxa, eu estou deitado aqui no chão. A presença manifesta. Então Deus está em todos os lugares, mas o lugar onde Ele aparece, onde é que Ele manifesta a sua presença? No meio da adoração do seu povo. Contudo, tu és santo, Salmo 22, verso 3. Estás entronizado no meio dos louvores do teu povo. Senhor, esse ambiente de adoração é o ambiente que tu gostas de estar. E aí, quando Ele vem em um lugar, o versículo 4, segue aí comigo, Ele embeleza, Ele enfeita, Ele adorna os humildes. Humilde, querido, aqui é o mesmo, tem o mesmo significado de quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Nas bem-aventuranças, Jesus começa, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São os que não têm dinheiro? São os que andam com roupa rasgada? São os que andam descalços? Não, pobre de espírito são os humildes. São aqueles que decidiram se humilhar diante de Deus e dizer, Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. A pobreza espiritual é essa. A pobreza espiritual é quando você diz, eu preciso de Deus. Eu sou necessitado de Deus. O rei Davi tinha toda a riqueza. O rei Davi teve toda a glória, toda a pompa. Mas ele termina o Salmo, se não me engano, confirma aí, Cristiano, para mim. Ou 40 ou 41. Ele termina dizendo, eu sou pobre e necessitado. Como que um rei, 40, eu sou pobre e necessitado. 40, 17. Salmo 40, 17. Isso é humildade espiritual. É alguém que diz, Deus, eu senti, eu não sou nada.
Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Assim como eu preciso do ar, do oxigênio, eu preciso de Deus. Esse é o pobre espiritual. Pobreza espiritual é isso. É aquele que decide se humilhar. E aqui está dizendo, quando adoramos, o Senhor vem. Porque é um ambiente que Ele gosta. E quando Ele vem, Ele começa a trocar as nossas vestes. Ornará os mansos, em uma outra versão, embelezará os humildes com a salvação. Sabe qual é a palavra aqui, salvação? A palavra salvação é Yeshar, Yashar. É o verbo que dá origem ao nome Jesus. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, que é o mesmo de Josué, né? Josué e Jesus é o mesmo nome. Se você não sabia, culto de celebração também é aula de conhecimento bíblico. Yeshua é o mesmo nome que foi traduzido Josué, que foi traduzido Jesus em grego, que é Jesus em português. Esses dois nomes são a mesma coisa. E o significado está no verbo salvar. Yeshua significa o Senhor salva. Essa palavra aqui, salvação. Agora olha, salvação, olha para mim, não é apenas nos livrar do inferno. Porque tem muita gente assim, só quer Deus para não ir para o inferno. Deixa eu dizer, isso é muito pouco. Isso é muito raso. Ele não veio apenas para nos livrar do inferno. Inclusive tem uma frase que diz, se eu te adorar apenas com medo do inferno, me lança lá. Senhor, se eu estou te adorando só com medo do inferno, só com o interesse de não ser condenado ao inferno, então me lance lá. Mas se eu te adorar por quem tu és, mostra-me a tua glória. A adoração é desinteresseira, desinteressada. Mas a palavra salvação é profunda. A palavra salvação não é apenas nos livrar do inferno. A palavra salvação significa libertação, bem-estar, prosperidade e saúde. Vamos repetir? Dentro da palavra salvação, tanto do Antigo quanto do Novo. Porque a palavra do Novo é soteria. Mas as palavras, elas foram escolhidas especificamente. Porque no Antigo Testamento nós temos a palavra shalom, que a gente traduz como paz. Mas shalom também é saúde, bem-estar, libertação, bênção financeira, prosperidade em todos os sentidos. Ou seja, quando Jesus entra na nossa vida, Ele alcança todas as áreas da nossa vida para salvá-las. Amém? Então repete comigo, libertação, bem-estar, prosperidade e saúde. Então aqui está dizendo, vamos voltar. Quando eu adoro, o Senhor vem. Por quê? O Senhor se agrada do ambiente de adoração. E quando Ele vem, que eu reconheço a minha dependência, a minha pobreza espiritual, o Senhor então começa a trocar minhas vestes. Ele tira vestes rasgadas, vestes sujas e me embeleza com vestes de salvação. Em Isaías 61 diz isso, que Ele vai trocar coroa em vez de cinzas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, para que vocês se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você tem que tirar as vestes velhas, as vestes rasgadas. Tanto que quando Jesus vai passando em Jericó, tinha um cego na estrada, na beira do caminho. E o cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como era o nome dele? Misericórdia, gente. Vamos ler a Bíblia. Como era o nome dele? Bartimeu. Vamos ler a Bíblia, gente. Outro insight. Se você não lê a Bíblia,
você vai ser arrastado por toda essa onda de pecado, heresia, toda essa imoralidade, toda essa sujeira que o diabo está vomitando. Porque a boca do inferno está aberta, vomitando na terra. Quem vai escapar? Quem estiver firmado na palavra. Você tem que ler a Bíblia. Nós temos que ler a palavra. Então, Bartimeu começa a clamar. Aí Jesus para. Mas a Bíblia diz uma coisa, um detalhe. Vamos ver aqui quem lembra da história. Antes de Bartimeu ir até Jesus, ele estava sentado no chão, pedindo esmolas. A Bíblia diz o quê? Lançando de si a capa, levantou-se e foi a Jesus. É uma troca de vestes. Não tem como a gente ir a Jesus com as nossas vestes de pecado, vestes sujas, rasgadas, fedorentas. Jogou a capa, a parte de Bartimeu é essa. A minha parte e a tua é tirar as vestes antigas. Nos apresentamos diante de Jesus, aí Jesus faz a parte dele. Toca nos nossos olhos para que a gente veja. E Bartimeu passou a ver. Mas Bartimeu não voltou a ser um mendigo. Bartimeu não voltou à vida antiga. Porque Jesus restaurou não apenas a visão, mas restaurou a dignidade. Porque salvação é isso. Amém? Você não pode aceitar miséria na tua vida. Uma coisa é uma pessoa ser humilde, financeiramente falando. Uma coisa é você não ter muitos bens materiais. Outra coisa é ser miserável. Uma pessoa miserável, ela se vê de forma miserável. É um mendigo, é um pedinte. Tem que estar pedindo o tempo todo. Tem que estar gerando nos outros um sentimento de pena. Olha para mim. Ninguém aqui é digno de pena. Porque nós somos filhos. Amém? O Senhor tem misericórdia de nós. Eu era desse tipo, viu? Eu me vitimizei. Eu era um mendigo emocionalmente. Eu precisava de atenção. Eu precisava de elogio. Eu só me sentia bem quando eu conseguia manipular as emoções das pessoas. E como eu era um rapaz assim, tocava, cantava, né? Geralmente as senhoras, as senhorinhas gostavam muito de mim. Senhorinhas mais de idade. Meu público eram elas. Teve uma em Brasília que me adotou. Dona Catarina. Me adotou. Mas de vez em quando eu manipulava. Faça assim. Que coisa feia. Mas você às vezes faz isso também, né? Manipulava. Um dia o Senhor chegou para mim e disse: Marcos, você não é um mendigo. Você é filho. Se você se colocar diante de mim e pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Você é filho. Joga fora essas vestes de mendicância. Eu sinto o Espírito Santo falando aqui hoje de manhã a algumas pessoas. Você não é um mendigo, uma mendiga. Você não precisa rastejar e ficar implorando a atenção de alguém. Tem pessoas que estão num relacionamento tóxico e doentio, de namoro, de noivado e às vezes até de casamento. Porque você se vê como mendigo. Você não é mendigo. Gente, eu não ia falar sobre isso. Mas eu creio que o Espírito Santo vai fluindo. E ele vai conduzindo. Porque tem pessoas aqui que precisam sair desse ciclo de miséria. Miséria emocional. Alguns precisam sair da miséria financeira. Você precisa dar um basta nisso. Não. Outra coisa, grude, sujeira na nossa casa. Não. Porque sujeira é diferente de simplicidade. Tem casas simples que são cheirosas, arrumadas. Tudo no lugar, tudo limpo. Eu e Cristiane já evangelizamos, irmãos, em São João. Nós pastoreamos em São João. Eu fui em uma casa fazer uma visita. A gente não podia rejeitar, a gente tinha que aceitar.
Mas, queridos, eu orei muito para poder tomar aquela xícara de chá. Chá de capim-santo. Eu gosto de chá de capim-santo. Mas quando eu vi a lata onde guardava o açúcar, era uma lata de leite de Neston. Mas aquela lata, ela nunca tinha visto na vida dela uma esponja. Grude, ferrugem. Por quê? Porque era um espírito de miséria instalado. A Cristiane, ela combate muito isso, né? Lá em casa, quando quebra alguma coisa. Ou conserta ou joga fora. Agora, tu ficar com um móvel, com um tijolo, segurando o móvel, está repreendido em nome de Jesus, todo espírito de miséria. Por quê? Ou a gente conserta, ou joga fora. Outra coisa, tem coisa que eu nem dou a ninguém. Né? É aquela coisa tão usada, tão afolosada, você vai dar a alguém isso? Não, eu jogo no lixo. Jogo no lixo. Mas assim, queridos, nós temos que nos posicionar como filhos. Filhos de Deus. Estou falando aqui de teologia de prosperidade, não, viu? Tem nada a ver com teologia da prosperidade. Eu estou aqui falando de um posicionamento diante de Deus. Porque aqui está dizendo que o Senhor adornará, embelezará os humildes. Ou seja, aqueles que reconhecem uma dependência de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu não sou nada. A gente cantava isso, né? Lá com Koinonia. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Diante de Deus eu me humilho, mas diante do diabo eu me posiciono. Amém? Porque tem gente que é o contrário. Diante do diabo, ai, Satanás, continua, faz, fala. Pode agir, diabo. Aí diante de Deus, Deus, se o Senhor não fizer, não. É o contrário. Diante de Deus a gente se humilha. Senhor, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. E diante do diabo você é um leão. Porque você é um leãozinho, igual o leão de Judá. Satanás, na minha casa, não. Na minha família, não. Nas minhas emoções, não. Nas minhas finanças, não. Igual a Davi. Tu vens contra mim, Golias, com espadas e lanças, né? Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Veja, é um posicionamento. Faz toda a diferença. Mas diante de Deus, o que é que eu faço? Eu me humilho. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Tem gente que distorce esse versículo, né? Os humilhados serão exaltados. Não está isso na Bíblia. Não. A Bíblia está dizendo, os que se humilham a si mesmos serão exaltados. Mas vamos para o verso 5. Exultem os santos na glória. Na sua cama, dando risada para Jesus. O que é que significa isso? Primeiro, os santos, falamos aqui 15 dias atrás. Quem são os santos? Quem são os santos? Nós. Olhe para a santa e para o santo aí. Olha o santinho. Olha a santinha aí. No bom sentido, né? Sentido carinhoso. Santinho e santinha não no sentido depreciativo, mas carinhoso. Você é santo, você é santa, porque santo é a palavra separado. A palavra separado, a palavra consagrado, isso é santo. Alguém que foi separado para uma finalidade específica. Nós fomos separados para o louvor da glória de Deus. A nossa vida foi separada e pertence a Ele. Então os santos exultem. Os santos são os fiéis, aqueles que se consagraram e se devotaram. Então somos nós, queridos, que devemos pular de alegria. Exultar significa pular de alegria. Se alegrar. Ontem uma pessoa mandou um versículo para mim. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide,
produto da oliveira minta, não haja gados nos currais, todavia eu me alegrarei. E eu senti o Senhor falando isso comigo. Que assim, irmãos, vou confessar, eu estou meio em crise com meus 50 anos. É sério, estou em crise. Mas eu comecei a orar, Senhor, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. A vida é um dom de Deus. Amém? Se eu estou vivo, então é porque Deus está permitindo. Com barriga, sem barriga, com cabelo branco, com cabelo preto. Não importa. Senhor, eu vou me alegrar. Eu induzo o meu coração a me alegrar. Eu não queria nem festa. Pra vocês terem ideia. Pela primeira vez, eu não queria nem festa. Só que nós vamos viajar bem antes. Estava planejando viajar para Israel. Olha mesmo. Deus é muito sábio, irmãos. Ontem, eu digo, e era exatamente finalzinho de outubro, antes do meu aniversário, porque eu não queria. O Senhor começou, aí Deus usou Cristiane. Marcos, você não pode estar assim. Esse sentimento não vem de Deus. Estou confessando meus pecados aqui, para vocês orarem por mim, tá bom? Quem vai orar aqui por mim? 1º de novembro, quarta-feira, vai ser o culto aqui de aniversário dos 50 anos. Aí eu viajo no dia seguinte. Mas assim, o Senhor, aí ontem, essa pessoa foi um homem, ele não me manda muita mensagem, a gente não tem contato assim sempre, né? Ele não é aqui do CCA. É um empresário que de vez em quando a gente procura e ele sempre abençoa a escola de adoradores. Pois ontem ele me mandou esse versículo. Do nada. Todavia eu me alegrarei. Na hora o Espírito Santo disse, você tem que se alegrar. A tristeza não faz parte dos filhos de Deus. Marcos, se alegre. Sabe, quando eu visitei a irmã Terezinha essa semana, eu chorei. Eu chorei primeiro com um vídeo que Walter me mandou. Eu fui lá, eu chorei. Mas ao mesmo tempo eu disse, Senhor, obrigado, porque essa daqui não é a nossa Terezinha. Uma mulher sempre alegre. Depois, ela fazia assim com os dedos dela. Depois a gente fala. Uma mulher alegre. Uma mulher que sempre brincalhona. Brincava com ela mesma. E ali quando eu estava, aí o Senhor disse, agora olha para você. Você está vivo. Você está com saúde. Você não está numa cama de hospital. Então, Marcos, viva. Viva. Viva e viva alegre. Viva se alegrando. E eu estou orando por isso, né? Por uma mudança realmente em minhas emoções. Porque eu sei que isso é crise mesmo, emocional, né? Você olha para trás, aí você diz assim, 50 anos se passaram, foi o que eu fiz da minha vida. Aí você se compara com os outros, né? Tem muito, olha, eu sou igual a você, tá? Não fica me olhando com esse olhazinho aí, não, eu sou igual a você. E o Senhor estava dizendo, olha para frente, aqui diz, os santos se alegrem. Os santos se alegrem na glória. E a palavra exultar é pular de alegria. Glória, irmãos, é a abundância que Cristo já nos deu. E eu estou orando e meu coração vai mudar. Daqui para o dia 3 de novembro, eu vou testemunhar que houve uma mudança realmente. O Senhor tocou minhas emoções. Amém? Vocês vão me ajudar nisso? Agora, para a gente finalizar, é porque começamos a palavra hoje bem tarde, né? Vamos tentar de tarde começar um pouco mais cedo. Mas cama, alegrem-se nas suas camas. Cama é lugar de descanso. A gente deita na cama para descansar. A gente deita na cama para meditar também. Eu gosto de meditar deitado. Não é bom? Você deita lá, fica meditando. Mas cama também é lugar de intimidade. Por isso que eu não deixo nem todo mundo deitar na minha cama. Porque cama é um lugar de intimidade. A cama do casal é um altar. Uau!
Os dois lá juntos, se oferecendo em sacrifício ao Senhor. Oh, aleluia! Como o pastor Eibe diz, né? 2 formiguinhas em cima de um monte de açúcar. Então, cama é lugar de descanso, cama é lugar de meditação, mas cama é lugar de intimidade. Ok? Então, aqui o que o Senhor está dizendo, quando eu e você descansamos nele, quando a gente coloca nosso pensamento nele, ou seja, medita nele, pensa nele, quando você está ali, no lugar de descanso, de meditação, num lugar de intimidade, aí o Senhor enche nosso coração de alegria, porque a sua presença traz alegria. Amém? Então eu termino com isso. Se você está triste, se você está deixando a tristeza talvez aí te envolver, tomar teu coração, você precisa ir para a cama, para o lugar de descanso. Senhor, eu entrego a Ti meus fardos. É isso que eu estou vivendo, tá? Essa experiência que eu estou vivendo de chegar aos 50, é isso que eu estou vivendo. Senhor, eu te entrego meus fardos. Eu te entrego tudo que eu conquistei até agora, mas eu também entrego tudo que eu não conquistei. Porque às vezes o que a gente não conquistou, o que a gente não realizou, se torna um peso muito grande. A gente exige muito, 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 muito. A gente se compara demais, pois a gente tem que entregar. Senhor, eu descanso. Senhor, eu descanso em Ti. Eu me entrego a Ti. Nesse lugar de intimidade, enche meu coração de alegria. Vamos orar por isso, irmãos? Porque esses dois, fiquem em pé, esses 2 versículos. O Senhor se agrada do seu povo, o Senhor embelezará os humildes com salvação. Exultem os santos, pulem de alegria os santos, alegrem-se nas suas camas. Então, eu quero orar especificamente por você e por mim. Eu tô junto nessa jornada. Põe a mão no seu coração, porque talvez alguma coisa está te abatendo, alguma coisa está te tirando da alegria do Senhor, alguma coisa está afetando o teu coração, algum fardo, alguma exigência, algum peso, alguma comparação está aí tomando o teu coração, e isso está tirando tua alegria. Mas agora diga: Senhor, eu vou para um lugar de intimidade, eu vou para o lugar de adoração, eu vou para o lugar da Tua presença, e nesse lugar eu sou renovado, nesse lugar eu sou restaurado, nesse lugar a alegria do Senhor vai se tornando a minha força. Neemias disse isso: não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a tua força. Então, quando estamos alegres, estamos fortes. Quando estamos tristes, estamos fracos. Sabe, lida de forma muito consciente com as tuas emoções. Encara as tuas emoções e diz: alma minha, por que estás abatida? Fala com você mesmo. Fala contigo mesmo. É uma conversa de Marcos com Marcos. Alma minha, por que te abates? Alma minha, por que te perturbas? Espere em Deus. Salmo 42, queridos, diz isso. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Alma minha, alegra-te no Senhor. O Senhor é a tua salvação. O Senhor é a tua fonte. O Senhor é a tua alegria. Senhor, colocamos diante de Ti nossas vidas. Eu coloco a minha vida junto com os meus irmãos. Estamos juntos aqui nessa jornada. Estamos juntos nessa jornada de entrar na presença, na intimidade e sermos tocados. Coloque a mão na sua mente. Pensamentos sejam tocados com a presença de Jesus. Pensamentos sejam tocados com a presença de Jesus. Sentimentos sejam tocados, emoções sejam tocadas com a presença manifesta de Jesus. A sede do nosso ser, o nosso coração, de onde tudo flui. Nosso coração, nós colocamos em Deus.
Contemplamos a beleza do nosso Rei. Meus olhos podem